leva a algo interessantíssimo. Nós vamos ter uma série de doenças zoonóticas. O que são doenças zoonóticas, meus caros? São aquelas doenças que advêm ao ser humano a partir de contaminação vinda de outros animais. Para que vocês tenham ideia, um relatório das Nações Unidas, o Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas, de 2016, há 4 anos, já dimensionou uma elevação intensa das contaminações humanas. Observem aqui na parte em vermelho que eu coloquei para vocês. Em geral, uma nova doença infecciosa emerge para contaminação humana a cada 4 meses. Há estimativas, portanto, que com as intervenções ambientais que desconsideram precaução em relação ao risco, que desconsideram prevenção em relação ao risco, façam com que nós tenhamos, a cada 4 meses, uma nova doença provocada por interferência humana em habitats, em ecossistemas que nós não poderíamos estar. E como que isso ocorre? Qual que é a dimensão que isso emerge dentro do meio ambiente? Para que vocês tenham ideia, vamos pensar algumas doenças que vocês escutam nos últimos tempos. Ebola, gripe suína, gripe aviária, Covid 2019. Todas são doenças que advêm de passagem dos animais para o ser humano. Todas. Todas essas doenças são zoonóticas. Há uma transferência de alvo. O ser humano não era o alvo principal, não era o alvo originário desses vírus e dessas bactérias, e o ser humano se torna o alvo desses vírus e dessas bactérias por nossa intervenção. É como se nós estivéssemos entrando em uma sistemática, em um ciclo de vida. Imagine um trem rodando. Aí, de repente, nós atravessamos a linha e nós somos atingidos. Para que vocês possam ter essa dimensão, e para que vocês possam ter isso de forma concreta, analisamos algumas situações e como que isso ocorre. Observem o gráfico que eu coloquei para vocês. Tá? Nós vamos ter um fluxo de patógenos que fluem da vida selvagem e dos ecossistemas para o ser humano. Livestock é pecuária, tá? Animais selvagens para animais domésticos e onde que está aqui Domestic Landscape é o panorama, a situação como um todo ambiental, tá? Doméstica, né? O nosso ambiente de vida mesmo. O que ocorre? Geralmente há uma passagem do meio ambiente dito como selvagem, daquele ambiente silvestre para animais domésticos, principalmente para vacas, suínos, cachorros e gatos que vivem nessa região, ou mesmo alguns seres humanos que lá interferem. O vírus ou a bactéria se adapta a uma mutação, e essa mutação proporciona, não é o professor que está falando, tá? É o PNUMA da ONU. Essa mutação propicia, essa mutação abre espaço para que alguns desses vírus, algumas dessas contaminações, alcancem o ser humano. É como se o vírus buscasse se adaptar à redução que ele teve. Nossa, eu atuava em tantos macacos, agora surgiu esse outro espécime aqui para mim. Vou me adaptar a ele. Vou surgir e provocar o meu efeito nele. Olhem a abertura que se gera. Portanto, nós abrimos portas com a degradação ambiental. A intervenção em prol da produção de crescimento econômico, de desenvolvimento, de progresso, desconsidera efeitos de precaução
em relação os riscos que podemos nos submeter. Essa dimensão vai ser bem categorizada naquilo que todos nós, eu e vocês, ouvimos por vezes e não ligamos. Por exemplo, Zika vírus. O Zika vírus, meus caros e minhas caras, é conhecido há cerca de 50, 60 anos. Durante 50 anos, ele teve surtos esporádicos e isolados na África. Com o avanço da intervenção humana e as atividades cada vez mais ligadas à sociedade de risco, lembrem-se do efeito bumerangue, lembrem-se da globalização de ameaças como um todo. Nós tivemos que o Zika vírus já está no Brasil causando efeitos deletérios. O Aedes aegypti tem esse nome porque ele vem de onde, gente? Do Egito. Ele se adapta. O Zika tem esse nome porque ele veio da floresta Zika, em Uganda. Não é um todo. É mais do que um todo. É um cenário holístico de interferência recíproca. Nós vivemos em intervenção e a intervenção a nós retorna. Há um efeito de espiral sequencial. Mas o ebola tem como seu causador, seu reservatório original, o morcego. E ele migrou do morcego para outras espécies até atingir o ser humano. E por que ele chama ebola? Porque ele vem de uma região próxima ao rio Ebola, no Congo. Intervenção humana, degradação humana, abertura de espaços, abertura de situações que permitem a degradação avançando para além do que os olhos podem ver. Nós geramos ameaças, riscos não programados. A nossa esfera de sociedade de risco se alavanca exponencialmente. Mas HN1, o HN1, para quem não sabe, tem um vínculo muito próximo com a epidemia de febre espanhola, da gripe espanhola, no início do século passado. E vejam aqui comigo, olha, o primeiro registro certo e confiável que temos do HN1 é isolado em 1918, de corpos preservados no gelo do Alasca, em amostras do tecido em formol. Sabemos agora que ele já circulava em humanos pelo menos em 1907, e que o vírus suíno, detectado em 1931, que se imaginava ter originado do vírus da gripe espanhola, circulava paralelamente com ele. Em outras palavras, nós tivemos a passagem para o suíno e do suíno para o ser humano. A gripe aviária é a mesma coisa. Nós temos uma passagem entre espécies, uma mutação de vírus e o ser humano começa a ser o alvo consequencial de um processo de intervenção em mutações causado por uma seleção natural deturpada que nós provocamos desajuste no ciclo de vida de cadeias cíclicas de outras espécies. Isso leva a situações interessantes. Isso leva a situações que as próprias Nações Unidas, as Nações Unidas como um todo, já identificaram como vírus de amplo contágio e de ampla interferência, cuja ligação, cujo vínculo advém de complicações respiratórias oriundas tanto de suínos quanto de aves. Isso aqui é muito importante, porque qual que é o principal efeito que vocês escutam as pessoas dizendo do coronavírus? Do Covid-19. Como que ele atua? De forma mais gritante, como o próprio nome diz, virulenta, massacrante. É na própria respiração, no sistema respiratório.
E quem não se lembra, até pouco tempo atrás, da SARS, que é a Síndrome Respiratória Grave. A síndrome respiratória grave tem a mesma lógica, tem a mesma origem. Nós estamos diante de uma série de patógenos cuja origem é zoonótica. Nós estamos enfrentando uma epidemia, ou melhor, hoje já é uma pandemia, derivada de intervenções humanas que ocasionam migrações de hospedeiros e vetores, colocando o ser humano como alvo de uma série de patógenos que não eram originariamente seus patógenos. É como se vírus e bactérias estivessem se adaptando para que nós fôssemos seus novos alvos a partir do momento que nós interferimos em ambientes endêmicos. A Organização Mundial da Saúde já diagnosticou a seguinte consequência e a seguinte ideia a respeito do Covid-19. Vejam comigo. As doenças transmitidas de animais para seres humanos estão em ascensão e pioram à medida que habitats selvagens são destruídos pela atividade humana. Cientistas sugerem que habitats degradados podem incitar e diversificar doenças, já que patógenos se espalham facilmente para rebanhos e seres humanos. Segundo a OMS, os morcegos são os mais prováveis transmissores do Covid-19. Porém, também é possível que o vírus tenha sido transmitido aos seres humanos a partir de outro hospedeiro intermediário, um animal doméstico ou selvagem. Em outras palavras, nós geramos na nossa sociedade de risco uma abertura tamanha para vulnerabilidades ambientais, para situações de desastre, na medida em que a ascensão de patógenos zoonóticos propicia a instabilidade e a impossibilidade reativa do ser humano para com os próprios efeitos da tragédia ambiental. Deixando isso de forma explícita para aquilo que está ocorrendo na nossa vida cotidiana e hoje. Quem aqui, nessa sala de aula virtual, imaginaria há três meses até que não, né? Mas há 6 meses atrás que estaríamos nessa situação? Nós sequer imaginaríamos. Aquilo estava fora do nosso eixo de probabilidade. Mas vejam a magnitude do dano que estamos tendo. E a magnitude do dano que estamos tendo não é só um dano à vida humana propriamente dita, aqueles que são contaminados, que vêm a ter seus problemas de saúde ou mesmo venham a falecer. O dano provocado é muito mais amplo, porque quando nós falamos de crise ambiental por desastre biológico, é imprimido aqui um risco como um todo que afeta a vida humana nos seus menores cenários existenciais, que afeta a economia em todo o seu trânsito, que ocasiona perda de produtividade e que ocasiona prejuízo social e prejuízo econômico. Nós já vamos viver uma grave crise de desemprego ocasionada por um problema ambiental que as pessoas não discutem como problema ambiental. Interrogo vocês, quantas vezes ouviram até agora que a causa maior é a intervenção que se fez sobre o meio ambiente, propiciando situações para a migração do alvo do vírus originário, dos efeitos coligados de algo que já se ensaia desde 2016, de um grande desastre biológico. E pior, meus caros e minhas caras, à medida que as degradações ambientais se proliferam, à medida que não tomamos resguardo com a precaução e nem com a prevenção em relação ao surgimento de novos patógenos zoonóticos, interferindo indistintamente no meio ambiente,
nós podemos ter níveis cada vez mais destrutivos de tragédias ambientais, que repercutem em tragédias para a saúde humana, para a economia, para a sociedade, para a cultura. E quando eu falo isso, são em todos os cenários da vida. As pessoas deixam de ir a cultos religiosos, cultura, a viagens, a encontros, a aniversários, por causa de um problema ambiental, de um desastre ambiental biológico. Esse cenário todo nos abre para interrogações que dizem respeito de até que ponto o Brasil está estruturado ou os países estão estruturados para fazer face a esses níveis de desestabilização. E eu digo a vocês, a nossa estrutura jurídica hoje é próxima a zero em relação a desastres biológicos, simplesmente porque nós desconsideramos desastres biológicos. As pessoas ainda imaginam que o Covid-19 é quase que uma praga do Egito calculada de acordo com a previsão bíblica. Não, ela é um ensaio que o nosso modelo de desenvolvimento ocasiona. Lembrem-se do êxito, do excesso de êxito gerando a tragédia. Lembrem-se do efeito bumerangue. Lembrem-se daquilo que a globalização da intervenção humana ocasiona em termos de difusão de tragédias. E até que ponto sequer temos a noção real dos vínculos do desastre biológico. Bem, o primeiro fator em termos de direito ambiental, em termos de consciência jurídico-social ambiental, é identificar que estamos em uma fase de um desastre biológico. Falar que estamos em um desastre biológico é compreendermos que há participação humana na geração da causa matriz que levou à situação de degradação e que abriu portas para um novo vírus, para uma nova situação de contaminação. A partir disso, nós nos perguntamos: quais são as medidas e os estudos hoje exigidos, por exemplo, para intervenção em novas áreas? E eu digo para vocês, o nosso sistema jurídico não exige. Nós ainda imaginamos que degradações de áreas que o ser humano não pisou, ou que simplesmente extinguir uma espécie, é uma perda porque aquele panda era bonitinho, ou aquele macaco era simpático. É muito pior do que isso. Na hora que nós eliminamos espécie, nós levamos a lacunas dentro do ciclo de vários e vários outros seres vivos, inclusive de vírus e bactérias. E eles podem buscar suprir essa lacuna colocando um novo ingrediente no seu repertório, no seu cardápio. E esse ingrediente é o ser humano. Nós não temos normatização jurídica de prevenção em face de desastres. Por isso que nós estamos vendo hoje, inclusive, os órgãos governamentais tendo que construir o avião dentro do próprio voo, né? Pilotando o avião. E por quê? Porque nós ainda imaginamos desastres ambientais como um act of God, como ato de Deus, como castigo divino, sendo que devemos mudar a percepção e identificar em tragédias, em precaução e prevenção, situações de abertura para riscos que estão ligadas ao nosso desenvolvimento, ao nosso modelo, interpretarmos o Covid-19 como efeito da nossa modernização reflexiva. Bem, essa primeira parte foi da exposição e eu abro para vocês, para a gente iniciar um debate, uma série de colocações de vocês a respeito de dúvidas dos temas como um todo.